Paz, paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo a palavra do Senhor lá se encontrar em Atos 2, Atos 2, versículo 1, 2 e 3, que diz assim. Hoje eu vou falar um pouco do meu testemunho. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa e que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Aleluia, glória a Deus. Então essa palavra se cumpriu na minha vida. Atos 2 se cumpriu na minha vida. Eu me batizei, foi em 2019, 17 de novembro de 2019. A pandemia começou em 2020 e ficamos todos em casa. Dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, acho que foi abril ou março, 5 meses, por aí começou a pandemia. Eu sim tinha me batizado 5 meses só de batismo. E nós fazia culto doméstico. Culto doméstico, cada um no seu celular, cada um na sua casa no seu celular, porque era culto doméstico. Ninguém podia sair pra rua, porque bem na época da pandemia, nós fazia culto doméstico. Cada um com seu celular. Naquele dia, era com o pai do irmão do Carlos, irmão Ademir e a sua mãe, e mais uns que entravam ali no culto doméstico. Teve um dia, cada um pregava a palavra do Senhor, cada um falava a palavra introdutória. Chegou um dia que o pai do Carlos disse assim, que o irmão Ademir falou bem assim para mim. A irmã Janaína vai pegar a palavra na quarta-feira que vem. Eu fiquei assim, tá bom, sim. E fui estudar a palavra. E no meio desse tempo que eu fui estudar a palavra, que eu estava um dia, no meio do tempo da pandemia. Eu fui estudar a palavra, que era meu dia de pegar a palavra, era uma quarta-feira, então eu fui para a palavra do Senhor. Comecei a estudar a palavra, e foi um dia que eu estava aqui na cozinha como estou aqui agora, nesse momento, em oração, porque eu tenho intimidade na cozinha, na oração com o Senhor. Naquele dia, ninguém me atrapalhou, porque às vezes sempre tem alguém para atrapalhar, mas aquele dia foi de repente, eu estava em oração. Eu tenho essa intimidade com Deus na oração. Eu estava na oração, e de repente, desceu o Espírito Santo na minha vida. Eu comecei a falar em línguas, comecei a falar em línguas. Foi ali que tudo começou, na pandemia. No batizei, pandemia e culto doméstico, tudo aconteceu na minha vida. E foi tudo de repente. Comecei a falar em línguas. O Espírito Santo desceu naquele lugar. Era eu e Deus. Aqui a palavra diz que todos estavam reunidos num só lugar. Eles estavam reunidos. Não tinha hora de acabar a reunião deles, porque eles queriam o Espírito Santo, queriam a descida do Espírito Santo. E aconteceu na vida deles, assim como aconteceu na minha vida. Mas foi de repente na minha vida também foi de repente. E chegou o dia de pegar a palavra do Senhor. Pensa num culto doméstico abençoado. Pensa naquela palavra que comecei a pregar primeiro dia, primeira vez. Foi um culto doméstico abençoado. Eu comecei a falar em línguas, comecei a falar alto. Acho que os vizinhos todos escutavam. Mas foi um culto abençoado. Culto doméstico abençoado. Foi benção o culto. Aí que eu comecei a pregar a palavra do Senhor. Comecei a falar da palavra do Senhor, comecei a falar. Dali, o Senhor sabia que dali do culto doméstico, eu iria pegar a palavra do Senhor. Eu hoje sou uma pregadora do Senhor, eu prego a palavra do Senhor. Eu prego a palavra do Senhor, eu sou uma pregadora do Senhor. E as pessoas falam assim, eu não sei, eu não sou pregadora. Mas você está falando a palavra do Senhor, você é uma pregadora sim, porque você está falando da palavra do Senhor, é pregadora sim. E dali, o irmão Ademir, o Senhor usou o irmão Ademir para me pegar a palavra do Senhor, para mim conhecer a palavra do Senhor, para mim ser uma pregadora do Senhor. Hoje eu digo, eu sou uma pregadora do Senhor. Fui batizada
em 2019, e daqui 5 meses que ela começou a pandemia, em 2020, fui batizada com o Espírito Santo. Comecei a pregar a palavra do Senhor, comecei a me aproximar do Senhor na pandemia, então quero dizer, vale a pena ser fiel ao Senhor, vale a pena a buscar a descida do Espírito Santo, como eles estavam todos reunidos, então todos vêm estar reunidos procurando esperar a descida do Espírito Santo. Vale a pena esperar. Eles estavam reunidos num só lugar, reunidos no mesmo lugar, todos reunidos no mesmo lugar. Deu um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa que estavam assentados, toda a casa encheu ali, todos foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios, aleluias, cheios do Espírito Santo, e começaram a falar com outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Esse é o nosso Deus que nós servimos, esse é o nosso Senhor. Aconteceu, e foi de repente na minha vida a palavra Atos 2 se cumpriu na minha vida. Assim pode se cumprir na sua vida, se você estiver na palavra, se você estiver na oração, em jejum, na palavra. Intimidade com Deus pode acontecer, o Espírito Santo pode descer na sua vida, de repente, assim como foi comigo, pode ser com você. Eu comecei a falar em línguas, em línguas, em línguas. E era nova, convertida, assim, tinha me batizado 5 meses só. É isso que o Senhor faz nas nossas vidas. O Senhor sabia tudo que ia acontecer comigo, porque Deus conhece o meu futuro, Deus sabe tudo que vai acontecer. Qualquer hora, qualquer momento, o Senhor sabe das nossas vidas. O Senhor sabia que nós ia passar por pandemia, que nós ia estar fazendo o culto doméstico, que era a benção. Sinto falta do culto doméstico, era a benção, era a benção, era a benção. Ali que eu aprendi a falar o Senhor, ali que eu saí uma pregadora do Senhor. Foi dali do culto doméstico que eu saí uma pregadora do Senhor. Foi dali que eu saí uma pregadora do Senhor, sim. Porque Deus usou o irmão Ademir, o pai do irmão do Carlos, para falar. Prega a palavra do Senhor. E eu fui. Porque eu podia falar, não, eu não vou pregar porque aí sim, me batizei, aí sim, faz só 5 meses, mas não, eu fui para a palavra do Senhor. Eu fui para a palavra do Senhor, eu fui aprender a palavra do Senhor, eu fui, e nesse mesmo tempo eu fui batizada com o Espírito Santo, então tudo aconteceu na minha vida porque o Senhor quis que acontecesse na minha vida e foi assim. Eu agradeço a esse Senhor tão maravilhoso, tão poderoso na minha vida. Hoje eu posso dizer, eu sou uma pregadora do Senhor. Eu posso não falar bonito, eu posso não pregar bonito, mas eu prego a palavra do Senhor, que é a verdade. A palavra que cura, a palavra que salva, a palavra que liberta. Eu prego a palavra do Senhor, somente a palavra do Senhor. Se você quer a descida do Espírito Santo, busque estar em oração, em jejum, na palavra de Deus, que você vai ver o Espírito Santo descer sobre a sua vida. Pode ser qualquer hora, pode ser qualquer momento, pode ser de repente. Receba essas palavras em nome de Jesus, receba essa palavra. Receba esse testemunho que aconteceu na minha vida durante a pandemia, o meu batismo, a pandemia e o culto doméstico. 3 coisas aconteceram na minha vida. E foi bênção. E foi bênção. Foi bênção o batismo, o Espírito Santo e o culto doméstico. Só a pandemia que muitos morreram na pandemia, muitos morreram na pandemia. E muitos também se afastaram da presença do Senhor na pandemia, muitos se afastaram. Eu não, na pandemia, o que eu fiz? Me aproximei de Deus, me aproximei mais de Deus eu me aproximei. Se aproxima de Deus, cada dia mais se aproxima de Deus. Se aproxima de Deus em oração, em jejum, na palavra de Deus. Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque ser batizado com o Espírito Santo. Intimidade com Deus na oração, isso que aconteceu comigo, porque eu tinha intimidade com Deus na oração. Era eu e Deus. E veio o Espírito Santo na minha vida. E foi de repente. Receba essas palavras em nome de Jesus. Deus abençoe todos em nome de Jesus. Amém.